Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e nesse vídeo também, aquele esquema que você conhece aqui no Vasco em Família. Falou de Vasco, a gente traz aqui, quero trazer o jornalista da ESPN, Renato Rodrigues, já trouxe ele aqui uma outra oportunidade para fazer a análise aí do Pedro Raul e ele fez a análise aí de mais um reforço do Vasco, muito interessante de acompanhar. Você vai gostar do Pumita Rodrigues, família vascaína, pra gente conhecer mais aí sobre o novo reforço do Vasco, novo lateral direito e trazer aí mais dois debates que aconteceram aí no programa da ESPN, colocando aí um ponto muito interessante em relação ao Maurício Barbieri, porque o pensamento foi, os reforços do Vasco são nomes interessantes, podem não agradar tanto, mas dá a possibilidade aí do Maurício Barbieri montar um time competitivo, então ele vai ser uma peça muito importante. Quero trazer assim esse jornalista falando sobre isso e também um questionamento que eles fizeram. O Vasco está em qual prateleira aí hoje com os reforços no futebol brasileiro? Na primeira página, entre os 10 times ali do Campeonato Brasileiro, ou na segunda aí, família vascaína, um debate interessante, quero saber a sua opinião. Antes vamos repercutir aí as últimas notícias do nosso Vascão, a gente precisa falar aí do Palácio Família Vascaína, um jornalista do Chile confirmou a negociação e o Vene Casagrande também trouxe essa aí, família vascaína, tá na tela pra vocês, ó. Empréstimo de Palácio ao Colo-Colo será por um ano com opção de compra no valor aí de $1.800.000, família vascaína, em reais dá 9.600. Já falei aqui que vejo com bons olhos, a gente viu até a informação que o Palácio teria pedido para continuar no Vasco esse ano, mas tem aquela questão também de você abrir vaga no elenco para outros estrangeiros que estão chegando, então perfeita essa negociação, empréstimo por um ano, então ao final aí o Colo-Colo querendo contar com o jogador, 9.600 pode pingar aí na conta do Vasco. Já que ele não rendeu no futebol brasileiro, nem aqui no Vasco, nem no Internacional, acho que até para o jogador também é interessante ficar perto da família. Vai com Deus, Palácio, que possa render lá no Colo-Colo para pingar essa merreca aí nos cofres do Vasco, né, família vascaína? Uma outra informação aqui pra gente destacar, uma questão interessante que a gente vai conversar aqui no nosso vídeo. Será que o Barbieri tá pensando em jogar com 3 zagueiros? O Vasco tá de olho aí em bastante zagueiro, né, cara? Tá na tela para vocês, ó, o empresário confirma a consulta do Vasco por Lucas Merola, né? Um jogador aí que atualmente está no Huracan da Argentina. A informação aqui é do Detetives Vascaínos, que esclarece aí que o Paulo Brax teve uma conversa com o empresário para saber as condições, fez uma consulta, né? Então, pode ser um nome aí que pode estar chegando no Vasco também em 2023, claro, depende da negociação. O Vasco também está tentando aí o Alex Duarte, tem agora aqui o Lucas Morella, então é o Vasco aí tentando reforçar esse sistema defensivo. Atualmente aqui a notícia até coloca, o Vasco tem aí no atual elenco Ulisses, Miranda, Anderson Conceição, Léo Pelé e também aí o Bambu, família vascaína. Esses são os zagueiros do Vasco. A gente tem que trocar essa ideia aí, será? 3 zagueiros, Barbieri? E aí, pra finalizar o giro de notícias, família vascaína, fizeram aí um trabalho investigativo em relação ao Orediano. Porque, poxa, o Orediano chegou aí no dia 3, fez exames médicos, não foi anunciado ainda de forma oficial. E a galera tá preocupada. Mas apareceu essas imagens aí, né, dele no CT, deve estar fazendo ali últimos exames, alguns testes, e aí fizeram um trabalho investigativo mesmo. Pegaram a foto ali, a tatuagem, a pulseira, mas se Deus quiser, o Orediano vai estar no Vasco aí, vai dar tudo certo para que ele possa ser um reforço, e a gente tá entendendo que vai ser uma peça interessante, importante nesse planejamento aí, nessa montagem de elenco aí do Barbieri, porque todas as análises que a gente viu compara aí o Orediano ao Arthur, não em qualidade técnica, não é isso, mas em posicionamento. O que o Arthur era no RB Bragantino no time do Barbieri, o Orediano pode ser no Vasco aí do Maurício Barbieri, família vascaína. E agora quero trazer aqui o jornalista Renato Rodrigues aí para fazer essa análise aí do Pumita Rodrigues. Eu acho que vai acrescentar demais aí pra gente analisar também uma outra questão aí que é os 3 zagueiros, porque essa análise você vai ver aqui ele falando que o Pumita é um lateral muito ofensivo e a gente vê diversos jornalistas também falando do Piton, que tem um lado ofensivo muito forte, um lado defensivo bem frágil. Então vai ser um ponto interessante. Mas antes, família vascaína, o Renato Rodrigues lá no Instagram dele fez uma postagem interessante. Eu queria trocar aqui essa ideia com vocês, que é o seguinte, vou botar na tela aí pra vocês, ó. O Al Nassr não escreveu ainda o CR7 por conta do limite de estrangeiros. Ou seja, um tem que sair. E aí, quais são os estrangeiros ali, ó? Talisca, né, brasileiro, o Ospina, goleiro colombiano, o Luiz Gustavo também, volante brasileiro, e aí aparece o nome aí, cara, que me agrada demais, hein?
Pity Martins. E aí ele no final fala, né, cabe no seu time aqui no Brasil, família vascaína, a gente vê aqui vários torcedores falando aqui, tô vendo botafoguense, John Tex, traz Talisca, vários comentários aqui na postagem dele, e aí eu destaquei aqui pra vocês, né, porque se a gente recordar que eu nem mexia aqui, nem tinha canal no YouTube, a gente vira e mexe via um canal de YouTube destacando o Pity Martins no Vasco e tal, tudo isso, e o Vasco sem recurso nenhum, né. Sei que é uma negociação, pô, muito difícil, o Pity Martins tá lá no Al Nassr desde 2020, é um jogador que deve ganhar muito bem lá, né, mas, cara, seria o 10 aí dos sonhos, hein? Um jogador de muita qualidade, fez chover aqui no River Plate com o Gadiardo, e o cara aí pra pifar, pra dar qualidade, pra botar os jogadores aí no ataque do Vasco na cara do gol, um excelente nome. Então, respondendo aqui o Renato Rodrigues, jornalista da ESPN, Pity Martins cairia como uma luva aí no Vasco, seria um 10 dos sonhos aí, na minha opinião. Agora vamos trazer aqui essa análise dele aí, do Pumita Rodrigues, se liga só. Vamos falar do Pumita Rodrigues, que reforço importante pro Vasco pela lateral direita, a gente vai dar uma olhada já logo de cara num campinho, nas ações dele no mapa de calor, o jogador que chega, e que eu vou trazer até algumas questões aqui do que eu já imagino pra esse Vasco. A gente olha primeiro esse mapa de calor, é muito lateral de corredor, né, isso tá muito claro, não é um jogador, e a gente vai ver nos lances da análise, que não é um jogador de construção, de jogar por dentro, de vir tocando, não é um lateral construtor. É um lateral agudo de velocidade que a gente vai ver agora nos vídeos exatamente como ele funciona, né? Como ele tem atuado nesse time do Nacional. Vamos lá. Primeiro, características muito ofensivas. É um lateral de muita chegada na frente. Até por isso, pensando no Piton na esquerda que já chegou e agora nele, acho que tem alguns indícios que o Vasco pode vir com 3 zagueiros para a temporada. Até por isso o Pumita já jogou até numa linha mais avançada, ele joga de ponta também em alguns momentos. Agora vocês vão ver claramente como que eu tô querendo explicar com relação a isso. O Nacional trabalhava muito nesse sentido, trabalhar a bola por um lado do campo e virar rapidinho para ele com o campo aberto. Quer ver, ó? Trabalhou rapidinho, vai tentar girar. E olha onde ele já tá na jogada, ó, que a gente falava, ó como já foi, já ultrapassou. É um jogador muito vertical, de muita velocidade. Quando ele tá com a bola, ele arranca muito forte, ele tem muita força pra chegar em velocidade na frente. E olha toda a jogada, ele vai chegar e é isso, não é um cara de muito toquinho, não. Ele recebe e vai dentro, vai pra imposição. Ó como ele tenta o corte aqui, ó, consegue quase levar na força na questão física dentro do lance. Mais uma vez, ó, a jogada sendo construída daquele lado. E olha a chegada dele na área, a gente sempre fala muito disso. É um lateral que pisa na área, a gente até viu na tela ali como ele tem gols na temporada. Ó, chegada da equipe, olha já a atuação dele no campo, ele já chegando, fechando pra pisar na área. Todo o lance daquele lado, ele já viu o espaço, vai atacar as costas do lateral aqui e vai chegar para finalizar, ó, acaba finalizando do lado de fora da rede. Então, muito atento a isso, pisa muito na área, jogador de força, de velocidade. Mais uma vez, ó, bem aberto, como eu falei, é um jogador que Maurício Barbieri deve utilizar para abrir o campo, para jogar na amplitude. Ele é um cara que avança muito e que joga sempre muito espetado, ele não vem muito por dentro não. Olha a jogada toda desenrolada e olha como ele vai chegar mais uma vez, ó. Tava bem aberto, ó, jogada acontecendo lá do lado oposto e ele pisando na área, ele tendo presença para chegar. Aqui fez bem a leitura, o marcador aqui do rival do Peñarol, ele na jogada. Mais uma vez, ó, a questão que a gente falou de chegada na frente, aqui é gol dele em um dos últimos jogos do Nacional na temporada. Transição do time do Nacional, contra-ataque. Olha todo o campo que ele vai correr para chegar e finalizar. Ó como a jogada vai se desenhando tudo desse lado. E ele acredita, ó, a passada larga, é um jogador de muita velocidade e vai atacar o espaço, vai atacar ali as costas, ó. Se eu não me engano aqui, inclusive, é o Luizito que faz o movimento e tira a atenção do lateral, e aí ele vai fazer o quê? Vai atacar as costas, vai conseguir cabecear e finalizar a jogada. Não é o Luizito não, camisa 11 ali. Mais uma vez, ó, o que a gente falou, não é um jogador de muito toquinho, vou até voltar aqui porque essa jogada é bem característica dele. Toca e projeta, toca e ataca o espaço, e acelera. E olha a capacidade de aceleração que ele tem. Se ele tiver campo para correr, se ele tiver espaço, ele vai chegar e vai chegar muito à frente. Então é importante que a equipe do Vasco entenda que ele é um jogador que precisa de campo para acelerar. Então vai precisar em vários momentos trabalhar por um lado e inverter rapidinho para pegar ele com poucos jogadores, né, no setor dele, com pouca cobertura. E olha aqui que a gente falava dele jogando bem espetado. Olha a jogada do Nacional sendo construída e olha onde ele tá, ó, bem no cantinho da tela, ó, já espetado e dando até profundidade, até arrastando o time para trás. Então é importante que o Vasco entenda essas características, que faça com que essa bola chegue para ele sempre assim, com campo aberto, com espaço para ele acelerar. Não é um jogador de jogar curto, de construir. É um cara mais de aceleração, de arrancar, muito agudo, o novo reforço do Tá aí, família vascaína, só pra gente acrescentar o nosso debate, agora eu quero trazer mais um jornalista da ESPN colocando uma importância muito grande no trabalho aí do Maurício Barbieri. Se liga só. 2021 foi muito melhor que 22 do Bragantino. Muito melhor. E foi, acho que, o grande ano da carreira do Barbieri até agora como treinador também. O time funcionou muito bem e me parece que ao procurar jogadores jovens com esse perfil, pensando no que o Barbieri possa trazer ao Vasco,
São jogadores que talvez ofereçam a marcação sob pressão na saída de bola, que é uma coisa que o Bragantino fez muito bem com o Barbieri. Jogadores que consigam ter fisicamente um bom rendimento para fazer o que o Barbieri exige da equipe quando o time tem a bola e quando perde a bola para retomar rápido. Me parece que as contratações têm muito do perfil do que talvez seja a SAF no Vasco e do que o Barbieri gosta. Aí a gente pode aumentar a nota, mais do que o nome de cada um. O nome de cada um não empolga tanto. Talvez como um time seja uma equipe melhor. Tá aí, família vascaína, eu trouxe a opinião aí do jornalista só pra gente complementar o debate sobre essa questão aí do Maurício Barbieri, porque também penso que ele vai ter uma função muito importante, também é importante saber as características do Pumita Rodrigues, pra gente entender se realmente o Maurício Barbieri pensa em jogar com 3 zagueiros, né, porque ele vai ter aí o Pumita e o Piton, 2 laterais que apoiam muito, então podem jogar de ala, mas eu trouxe essa opinião aí do jornalista porque eu penso muito parecido com ele. Se você pensar no Vasco da mediocridade dos últimos anos, esse time do Vasco aí é o melhor, cara, acho que esse time que o Vasco tá montando sem entrar em campo é o melhor desde 2012, onde o Vasco chegou ali, né, nas quartas de final da Libertadores contra o Corinthians, onde o Vasco tinha um time muito competitivo. Então esse é o melhor time aí disparado sem entrar em campo. Mas quando você olha pro futebol brasileiro e você faz as comparações de elenco, das contratações, eu fico com o pé no chão, porque esse time tem que entrosar, tem que encaixar, tem boas peças aí interessantes, outras que eu não gosto muito, que é o caso do De Luca, que é o caso do Bambu, mas vamos acreditar no processo, no trabalho do Maurício Barbieri, para que aí sim a gente possa ver se realmente o Vasco vai conseguir competir, família vascaína. De todos os treinadores que passaram no Vasco nos últimos anos, eu acho que o que mais vai poder ser cobrado é o Maurício Barbieri. Pode não ter aí grandes nomes, né, grandes contratações, mas eu acho que ele tem boas características na mão para fazer um time competitivo. Quer ver uma? Que o Vasco há muito tempo não tem time jovem, time de correria, jogadores que o Vasco está contratando, por mais que a gente possa não gostar de alguns, é um time jovem, e isso é outro ponto muito interessante, família vascaína. E aí, pra gente estar finalizando o nosso vídeo, quero trazer esse outro debate deles aí, em que prateleira o Vasco se encontra hoje nesse Campeonato Brasileiro, família vascaína. Liga só. O Botafogo está na frente porque o Botafogo já montou 3 times até chegar nesse que tem agora. Né? O Vasco está iniciando um processo. Então, até por exclusão, ele é quarta força, o Vascaíno sabe disso. Nenhum Vascaíno vai reclamar. Pelo menos começa a temporada, né? Aí reclama depois. Tem que ver se... Vocês vão falar, aí vem, depois. Aí vem as mães de nado do ontem, né? Eu usaria. As mães de nado ontem. Motivar, eu usaria. Mãe de nada. É mais difícil de responder, professor Prates, se o Vasco está na primeira página ou na segunda página do pessoal da Série A. Essa pergunta é do difícil Brasil. de responder. Aí Brasil é tão... Aí no Brasil, na Série A, ele está na primeira página ou na segunda página? É difícil, hein? Isso que o Caco colocou é interessante, porque eu lembro que eu mesmo, por exemplo, queimei a língua, talvez seja um exagero ou não, mas quando o Botafogo voltou e começou o trabalho da SAF, etc e tal, eu lembro que a gente discutiu aqui, eu falei, não, o Botafogo ele tem que pensar em vaga para Libertadores, pelo menos. Isso. Eu fui o único. Vocês foram contra. O Botafogo estava mal E eu comparado errei. como o Vasco, parecido com o Vasco hoje, né? O Botafogo estava mais ou menos como o Vasco está hoje, né? Há um ano. Sim. Então eu já não vou ser tão ousado. Acho que o Vasco... Porque, vamos pensar então os times que estão na frente do Vasco, vai, teoricamente. Até muito. Compara com os que subiram da B. Brasileiro, tá? Campeonato Brasileiro. Flamengo, nenhuma dúvida. Palmeiras, Galo, já são 3. Atlético Paranaense, 4. Fortaleza, sim ou não? 5. 5. O que mais? Fluminense, eu já falei? Fluminense, Corinthians. Internacional. Internacional. Eu acho que até o Grêmio agora, com mais perspectiva. Já colocamos uns 10 aí. É? Eu acho que eu arrisco dizer que o Vasco tem que pensar, e pensando já alto, legal, Sul-Americana pelo menos. Sim. Não passar drama. Sim. E aí, esse início, não passar drama, não ficar com medo de rebaixamento, correndo risco de rebaixamento, já não é uma evolução? Ou não? Tá aí, eu já trouxe esse debate aqui várias vezes, que o meu sonho de uma temporada muito boa do Vasco, uma temporada, eu posso dizer, perfeita, porque título a gente entende que é difícil, seria o Vasco conquistar uma pré-Libertadores. Eu acho que seria uma temporada fenomenal dentro de toda a reformulação que a gente está tendo que fazer. Uma temporada, como eles disseram ali, uma Sul-Americana, não sofrer, né, não brigar para não cair também. Eu acho que o Vascaíno vai estar com o coração em paz, mas uma pré-Libertadores eu acho que seria aí um grande resultado pro Vasco, mas vai ter que ter muito trabalho, vai ter que acreditar sim no trabalho do Maurício Barbieri, trazer algumas peças aí mais peso, mais qualidade, porque eu sempre pontuo essa situação. Pra gente conquistar esse resultado que eu tô falando, pegando aí o Campeonato Brasileiro desse ano, até o 11º colocado ali, que foi o Botafogo, tem times ali com um elenco, eu acho que ainda superior, se não superior, mais entrosado que o Vasco. Ainda você vem aí com as SAFs, né, com o Cruzeiro reforçando, Bahia reforçando, o Grêmio, perdão, fazendo bons movimentos aí também. Então esse campeonato aí brasileiro promete. Eu tenho que dizer, o meu coração é o vascaíno, sou apaixonado pelo Vasco, mas ainda vejo o Vasco nessa prateleira de baixo aí no Campeonato Brasileiro, mas com todas as condições que, quem sabe, aí conquistar uma pré-Libertadores, acreditando nesse processo aí, nos jogadores que estão chegando, no trabalho do Maurício Barbieri também, família vascaína. Pensa como eu? Deixa aqui nos comentários se você concorda, gostou do vídeo, senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever no nosso canal Vasco em Família, tamo junto, vou ficando por aqui, é muito bom ser Vasco.